Olá, o meu nome é Manuela, mas as pessoas me chamam de Manu. Eu sou bem tranquila, super de bem com a vida, sabe? E eu adoro sair com os meus amigos, mais ainda com a minha amiga Sheila. Eu tenho 19 anos e eu moro com os meus pais e 2 irmãos mais velhos, e também com a minha filha, que tem apenas 2 anos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas eu não posso dizer que essa história vai ter um final feliz, não. Porém, eu espero que vocês gostem. Tudo começou quando eu tinha apenas 15 anos. Eu e a minha amiga Sheila fomos convidadas para ir a uma festa de uma outra amiga nossa, a Selma. Combinamos por dias e imaginamos como seria, mas nem sempre as coisas saem como esperado, né? Um dia antes da festa, a Selma nos convidou para irmos à casa dela. Ela queria nos mostrar alguns presentes que ela já tinha ganhado. Ficamos super animadas, pois a mãe dela fazia doces e salgados deliciosos. Com certeza, ela serviria pra gente. Na hora do intervalo, eu liguei pra minha mãe perguntando se depois da aula eu podia ir na casa da minha amiga. Ela autorizou, mas pediu que eu voltasse cedo pra casa. Então nós comemoramos por poder passar aquele tempo juntas. O que a Selma não havia contado era que ela estava com alguns parentes hospedados na casa dela, que tinham vindo para o aniversário, e entre eles estava o João, o primo dela de 17 anos. O João era lindo, e nós passamos uma tarde bem animada na casa da Selma. A família dela também era muito divertida. Além de almoçarmos lá, ainda deu tempo de um lanchinho da tarde, e a mãe dela tinha talento para cozinhar. Como era deliciosa a comida que ela fazia. Na hora de ir embora, o João me pediu o número do meu telefone. E eu fiquei muito feliz, pois eu tinha achado ele uma gracinha. Mas assim que saímos, a Sheila me falou que ela tinha gostado dele e que eu podia ajudar ela a namorar com ele. Eu não sabia o que dizer. Eu não queria magoar a minha amiga, então eu respondi que sim, mesmo que isso me deixasse triste, sabe? Então ela começou a fazer planos para ir à festa e dizia que contaria com a minha ajuda. Eu resolvi contar que o João havia pedido o meu contato. E assim que ele me mandasse uma mensagem, eu passaria o número para ela, para eles poderem conversar. Minha amiga me abraçou e me agradeceu. Disse que ficaria me devendo um favor. O João me mandou várias mensagens, mas eu resolvi não responder. Eu passei o número para Sheila e ela começou a conversar com ele. E me mandava os prints das conversas para eu poder ver. Eu resolvi desligar o celular e assistir um filme. Eu estava bem chateada. Eu dormi sem ficar pensando muito naquele assunto. Afinal, no outro dia seria a festa e eu queria me divertir com os meus amigos. E assim que amanheceu, eu recebi uma mensagem da minha amiga avisando que viria se arrumar comigo se podia fazer isso pra gente ir pra festa juntas. Nós passamos a tarde toda nos arrumando. Eu estava super empolgada. Afinal, não é todo dia que temos uma festa pra ir, né? Fizemos cabelo, maquiagem, manicure. O meu quarto era quase um salão de beleza. E a minha mãe se divertiu muito com a nossa bagunça. Chegou a hora da festa. A minha mãe resolveu não ficar. Nos deixou lá e disse que viria buscar. Tinha decidido ir jantar fora com meu pai e com alguns amigos. Acho que a noite seria muito boa para todo mundo. Principalmente para Sheila, né? Que não parava de falar no João. Assim que descemos, o João veio correndo nos cumprimentar. Tentou me perguntar alguma coisa, mas foi interrompido pela Sheila, que logo o arrastou para dentro do salão dizendo que queria dançar. Ele o levou para trás, mas não conseguiu se livrar dela. A festa estava perfeita, decoração linda e a comida era deliciosa. Eu me diverti muito por muitas horas, mas logo meu telefone tocou. Era a mãe da Sheila dizendo que estava lá fora. Tinha vindo buscá-la, mas ela não queria ir sozinha. Eu acompanhei ela até a rua. Ela queria que eu fosse junto, mas eu queria aproveitar um pouco mais a festa. E depois, a minha mãe viria me buscar. Ela foi embora um tanto contrariada. Voltei para a festa, e assim que eu fui para a pista dançar com os meus amigos, alguém me puxou pelo braço. E era o João. Eu tentei não ir, mas ele insistiu muito. Assim que começamos a conversar, eu logo falei que eu não queria nada com ele. Inclusive, que dava total apoio para o namoro dele com a Sheila. Ele não gostou muito, pois me disse que tinha certeza que eu havia gostado dele, já que não hesitei em dar o número do telefone para ele. Eu estava fazendo aquilo só para não magoar a minha amiga,
mas eu estava magoando a mim e a ele. Depois desse dia, eu passei um tempo sem falar com o João. Logo a minha amiga me contou que eles estavam namorando. Eu fiquei triste, mas aliviada por ela estar feliz, e assim passaram-se quase um ano. Eu troquei de escola, pois eu queria fazer um curso técnico e era um recomeço. Eu estava bem animada em fazer novas amizades, conhecer outras pessoas, mas eu tive uma surpresa inesperada. No terceiro dia de aula, estava indo ao banheiro e dei de cara com o João. Eu não sabia o que fazer e nem como agir, mas ele fez questão de me cumprimentar com um beijo e perguntou como eu estava e o que eu estava fazendo por lá. Eu expliquei que eu estava fazendo um curso técnico e não sabia que ele estava lá também. O meu coração batia acelerado. Eu queria e ao mesmo tempo eu não queria estar ali conversando com ele. Era como se aquele primeiro encontro estivesse acontecendo novamente. Eu pedi licença e entrei no banheiro. Eu precisava me acalmar urgentemente. Eu passei um susto. Voltei para a sala, mas eu sabia que seria impossível fugir dele. Mas eu precisava me concentrar na explicação do professor, já que eu tinha perdido quase 10 minutos de aula. 10 minutos antes de terminar a minha aula, o professor nos dispensou. Eu senti um alívio, pois sabia que pelo menos naquele momento eu não teria que encontrar o João. Assim que cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para Selma, contando o que tinha acontecido. Para minha surpresa, ela me disse que o namoro do primo com a amiga tinha acabado. Há alguns meses até. Só que eu não entendia por que a Sheila não tinha me procurado para contar. Agora, eu não sabia se eu mandava mensagem para ela ou se esperava ela vir me contar. Os encontros com o João se tornaram frequentes. Passávamos o tempo no intervalo juntos. Na hora de ir embora, ele me acompanhava até o ponto de ônibus. E depois surgiram os convites para ir ao cinema também, no shopping. Eu confesso que não me sentia culpada. Mas, de vez em quando, eu me perguntava o que a Sheila me diria se descobrisse que eu estava saindo com o ex-namorado dela. E eu passei um tempo esperando que ela viesse falar comigo. E ela não apareceu. Depois de 2 meses que estávamos ficando, então o João me pediu em namoro. E eu aceitei. Mas eu precisava conversar com a Sheila. Eu sabia que se fosse eu gostaria de saber por ela, sabe? Mas aí eu cheguei tarde com a notícia, pois ela falou que já estava sabendo. Eu perguntei se ela se importava, mas ela disse que não, já que o namoro deles havia acabado justamente por minha causa. Pois um dia, numa briga, o João falou que tinha gostado de mim, e por causa dela, ele tinha se afastado de mim. Eu não tentei argumentar, pois eu sabia que a coisa ficaria pior. Só falei que eu não havia planejado nada daquilo, mas ela disse que estava tudo bem, mas que por motivos óbvios a nossa amizade não seria mais a mesma. Eu fiquei bem triste, mas eu tinha aberto mão do João uma vez e não estava disposta a repetir, mesmo que isso custasse a nossa amizade. Se bem que, depois que ela havia começado a namorar com ele, nunca mais havia me procurado. Nós namoramos por 6 meses e logo descobri que eu estava grávida. Eu levei um susto. Eu não sabia como lidar com aquela situação. Os meus pais ficaram bem chateados. E eu tinha planejado tanta coisa para fazer antes de me casar e de ter filhos, mas teria que assumir aquela responsabilidade. Quando eu contei para minha mãe, ela chorou bastante. Disse que aquela não era a educação que ela havia me dado e que não era o futuro que ela havia planejado para mim também, mas que o mal já estava feito e que eu teria que lidar com as consequências de uma gravidez na minha idade. Levei alguns dias para contar para o João. Claro que eu não esperava que ele fizesse festa, afinal, a nossa vida estava começando e agora enfrentaríamos uma situação difícil por causa da nossa irresponsabilidade. Mas ele aceitou bem e disse que conversaria com os pais dele também. No final da semana, nossos pais se juntaram para conversar a respeito da gravidez e como ficaria a nossa situação, já que o João queria ficar comigo de uma vez, mas os meus pais não queriam isso. Foi uma situação difícil, parecia que não chegaríamos a um acordo. Durante muita conversa, chegamos à conclusão que ficar na casa do João durante a gravidez seria bom, já que a mãe dele não trabalhava e poderia me acompanhar nas consultas e me auxiliar nas crises de enjoo. E olha que não eram poucas. Assim que o bebê nascesse, eu ficaria alguns dias com a minha mãe, pois ela estaria de férias e poderia me ajudar. Não foi a solução que a minha mãe queria, mas naquele momento era o ideal. Eu não sabia que sentiria tanta falta da minha casa, mas o João fazia de tudo para me ver feliz. Minha mãe e minha sogra se animaram em ter um bebê na família.
Cada vez que saíam, voltavam com alguma roupinha. Eu não precisei me preocupar com nada, só me dedicava aos estudos, pois não queria perder o ano por causa da gravidez. Já estava de quase 7 meses quando encontrei a Sheila no mercado. Ela me olhou de longe e por um momento hesitou em chegar perto. Mas eu não saí do lugar não. Esperei que ela tivesse a atitude de vir ou não falar comigo. Ela sorriu e me abraçou. Disse que estava feliz por me ver e que estava super arrependida por ter se afastado de mim por bobeira. E que se eu ainda quisesse ser sua amiga, ela queria muito, pois ela amava essa ideia de ter um bebê pertinho dela e sentia bastante saudade das nossas conversas também. Nada podia me fazer mais feliz em ter a amizade da Sheila, era tudo o que eu queria. Afinal, nos conhecíamos desde criança. Agora eu tinha com quem conversar novamente. Minhas tardes eram sempre animadas, pois ela sempre que possível vinha me ver. Quando minha filha nasceu, ela praticamente se mudou para a casa da minha mãe. Conversava com a bebê como se ela fosse gente grande. Eu me divertia muito. Afinal, ela era a tia que a minha filha não tinha, pois eu só tinha irmãos e o João também. Depois de quase 2 anos conversando com o João, decidimos que a Sheila seria a madrinha da nossa filha. Eu não conseguia imaginar outra pessoa e confesso que eu estava muito feliz por nossa decisão, já que eu nunca imaginei engravidar do ex-namorado da minha melhor amiga. Oi gente, aqui é a Rê Andrade, eu espero que vocês tenham curtido mais essa história aqui no canal. Não esqueçam que temos histórias de segunda a sexta-feira. Curte muito e compartilha para ajudar a gente a divulgar, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!